E aí galera, tudo bem? Hoje eu quero falar de Dilma, hackers e o que não fazer quando você está falando em público, ou você está dando uma entrevista, ou você está numa reunião de trabalho que é super importante. O que eu vou falar aqui é por conta desse vídeo aqui da Dilma. Então vamos ver comigo essa entrevista que ela deu agora na última quinta-feira, comentando sobre a história dos hackers, do Glenn Greenwald, dos vazamentos do Moro. Mas presta atenção como é que ela fala, como é que ela aborda o assunto. Que fala o seguinte: primeiro, se há vazamento, foi um hacker. Foi um hacker. Mas se há vazamento e foi um hacker, o vazamento não tem tanta importância. Se há vazamento, foi um hacker e o vazamento não tem tanta importância, o que se faz? Se trata como? Se considera o quê? Não tem, não podemos levar em conta. Mas se for um vazamento e tem importância, o que é que acontece? Foi em nome do combate à corrupção. Então, esse raciocínio, ele é uma bomba atômica em cima do sistema de justiça desse país. Quem concordar com ele está condenando o Estado democrático. Dilma, tava com saudade de você, viu, para alegrar os meus dias aqui. Mas vamos lá, o que ela fez de errado? Tá? A primeira coisa que ela fez de errado é que ela saiu da narrativa. Né? Então vamos entender o que isso quer dizer. Não importa o teu ramo de trabalho, o que você vai apresentar, o que você vai falar com a imprensa, o que você vai ter numa reunião com o cliente. Se tem algum assunto que distorce a tua narrativa, você nunca usa aquela palavra. Tá? E a Dilma ela fez exatamente o contrário. Então, qual que é a narrativa do PT, qual que é a narrativa da oposição nesse momento? Não é falar que os áudios vieram de hackers, né? Por quê? Porque isso mostra que existe alguma certa ilegalidade no processo, né? Que existe uma ilegalidade e dá o discurso para o outro lado para falar sobre a ilegalidade. A pessoa que faz a pergunta, então a pessoa em nenhum momento falou da pergunta ali, mas tem certeza que a pergunta foi assim: Dilma, e a história dos vazamentos que foram feitos pelos hackers e blá 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 blá. E ela já começou a responder já usando a palavra que ela não podia usar, que era hacker. Assim, para você que está assistindo, fala assim: mas Edu, isso é meio óbvio. Na verdade não é. As pessoas em geral, numa apresentação, numa entrevista, numa reunião, têm uma grande tendência de tentar responder tudo o que foi perguntado. E esse é o maior problema em qualquer apresentação, em qualquer entrevista, quando tem algum assunto delicado. Então, quando você tem um assunto delicado, você faz de tudo para se esquivar daquele ponto delicado, porque aquilo, na verdade, só te expõe, não te ajuda em nada. Então, nesse caso da Dilma, ela devia ter falado sobre as reportagens do Glenn Greenwald, deveria ter feito a narrativa de que, na verdade, o processo contra o Lula não foi correto, tal, que essa é a narrativa do PT. Não estou falando que eu concordo, tá? E se ater simplesmente ao tema. Ela quis porque quis entrar no ponto de responder a pergunta. Então, para você responder uma pergunta, você não tem que necessariamente usar as mesmas palavras que foram usadas naquela pergunta. E essa fica como a primeira dica quando se apresentar, quando está respondendo uma entrevista, alguma coisa do gênero. Você não tem que responder usando as mesmas palavras, porque as palavras, na verdade, que são perguntadas naquele caso em específico ali, é esperando uma resposta a favor dela. Isso a gente não percebe, mas isso a gente faz todo dia. Quando a gente pergunta alguma coisa para alguém, a gente já pergunta de uma forma que a resposta vai ser favorável à nossa pergunta. E foi exatamente o que fizeram com ela. Fizeram uma pergunta extremamente favorável para a oposição da Dilma e do Lula, e ela caiu que nem um peixinho. O segundo ponto nessa situação como um todo é que você tem que, na verdade, ter o teu tempo mental para formular uma resposta antes de você começar a falar, né? Parece meio que óbvio isso, mas especialmente nos dias de hoje, né, das mídias digitais, na qual a pessoa pega uma câmera e consegue sair falando,
você tem que pensar no que você vai dizer antes de você começar realmente a formular uma resposta, né? Uma outra coisa que muita gente faz é palavras de conexão, porque a palavra de conexão te dá esse 1, 2 segundos que você precisa pensar sobre o assunto. Então, se você olhar os meus vídeos, por exemplo, eu falo muito tá. Então eu estou falando sobre um assunto e aí no final eu falo tá, e aí eu começo o próximo assunto. Esse tá aqui para mim virou um tique nervoso, basicamente, quando eu estou apresentando. Na verdade, serve como uma grande pausa mental. Então, enquanto eu estou falando do tá, eu estou pensando no próximo ponto. E a maior parte dos meus vídeos, se você olhar, eu não faço edição. Do jeito que eu gravo, eu só corto os intervalos que tem entre eu respirar, alguma coisa do gênero, e já vou para a próxima, né? Então esse tá, na verdade, é a pausa mental que eu preciso para dar uma resposta. E nesse caso da Dilma, a pessoa faz a pergunta e ela começa a responder a pergunta pensando, né? E a Dilma tem isso muito forte nela. Ela, na verdade, ela é um grande esgoto aberto, né? Porque você pensa de uma forma, mas você tem que se expressar, principalmente em público, em outra. E ela não. Do jeito que ela está criando a lógica na cabeça dela, ela vai falando. Então, basicamente, ela queria dizer o seguinte, que a narrativa é que não deve se falar dos hackers. Porque se você falar que é dos hackers, você vê que aquilo ali é algo ilegal. E aí perde todo o sentido. E se perde o sentido, legalmente falando, não tem o menor valor. É isso que ela estava pensando na cabeça dela, mas a resposta que ela deveria ter dado para seguir a narrativa do PT é que não, que na verdade não importa como é que aquele áudio chegou, o importa é o conteúdo daquele áudio, e o conteúdo daquele áudio mostra que o processo do Lula foi injusto. Então, na verdade, tudo que ela estava pensando, que ela não poderia falar, foi exatamente o que ela falou. Ela fez a lógica inversa. O que eu não devo falar, só que ela é um esgoto aberto, ela vai falando do jeito que ela está pensando, e aí ela falou exatamente o que ela não deveria ter dito. E aí o terceiro e último ponto dessa história, que vai parecer o mais óbvio de todos, mas é o seguinte: se você vai fazer uma apresentação, uma entrevista, o que for, e você não conhece aquele assunto, se prepare, né? Por que eu digo se prepare? Porque mesmo que você não esteja preparado para fazer a apresentação, mas você conhece sobre o assunto, e você é uma pessoa que consegue falar em público, o assunto se desenvolve mentalmente enquanto você está falando sobre ele. Isso é uma coisa muito importante que os bons apresentadores em público têm, que a maior parte das pessoas não tem. Então, a maior parte das pessoas que vai fazer uma apresentação em público, elas precisam realmente de um roteiro, precisam de uma agenda. Então, sabe aquele cara que pega o PowerPoint, monta um PowerPoint super bonito, e aí basicamente ele lê aquele PowerPoint inteiro? Então, esse é o cara que não consegue falar em público. Ele precisa ter uma guia, precisa ter um roteiro ali na frente dele, para ele seguir aquele roteiro. E muitas vezes essa pessoa tem que treinar para fazer aquele roteiro que ele mesmo escreveu e criou. A pessoa que realmente sabe se expressar em público e consegue fazer boas apresentações ou fazer uma boa entrevista, e essa pessoa não tem o conhecimento, ela sabe exatamente aonde se esquivar e o que não responder, né? No caso da Dilma, se ela não tem nenhum embasamento jurídico para falar sobre o ponto do Lula, os hackers, o Glenn Greenwald e tudo mais, tudo que está ao redor daquilo ali, ela deveria ter respondido exatamente isso. Ela deveria ter dito assim: eu prefiro não me expressar porque juridicamente eu não sei quais são os pontos que devem ou não devem ser defendidos, mas eu tenho certeza que o PT está no caminho correto. Isso é uma prova real de que o processo contra o Lula foi uma grande perseguição política, blá, blá, blá. Ela podia ter feito a narrativa dela, mesmo sem conhecer o assunto, porque a narrativa cai. Então você não precisa ser conhecedor do assunto para você ter uma história por trás daquilo ali. E aí é exatamente que você vê como ela é fraca para falar em público, porque simplesmente ela tinha tudo na mão dela, ela tinha a narrativa, que é a narrativa do PT dos últimos 30, 40, 50 anos, que tem toda sempre uma grande conspiração por trás, que não quer nenhum pobre no poder, que não sei o que. Ela podia ter feito exatamente a mesma narrativa que ela fez nos últimos 40, 50 anos, mas não. Ela, por não conhecer o assunto e não ser uma boa oradora, né, não ser uma boa pessoa em público, ela quis, na verdade, falar sobre o tema, um tema que ela não conhece,
que ela não tinha pensado, não tinha se preparado antes daquilo ali, e ela foi em público e começou a vomitar tudo que ela vomitou. Então, como terceira dica, fica para você o seguinte: falar não sei, não vão responder, eu volto para você com uma resposta, não é feio. Pelo contrário, isso traz um respeito muito grande, principalmente em tudo que você falou antes, com propriedade. Então, dando um exemplo, você fez uma apresentação de 1 hora sobre um tema e você cobriu aquele tema super bem, e aí a pessoa chega no final alguma pergunta para você que você realmente não tem a resposta perfeita, você não tem a resposta completa na sua cabeça e você não consegue chegar numa conclusão simples e rápida para dar a pessoa ali na hora. Você deve falar: eu não sei, mas eu volto para você, ou assim, vamos conversar depois, ou então isso fica para uma próxima discussão. Você falar que você não sabe te dá mais credibilidade em tudo que você falou antes daquilo ali. Porque a pessoa fala assim: pô, ele sabe tudo isso, ele falou sobre tudo isso, e naquele tema específico ele não falou. Então quer dizer que ele não tem o mesmo nível de conhecimento, é por isso que ele não respondeu. Então, na verdade, até o contrário, você falar não muitas vezes te dá credibilidade em todo o resto que você falou antes. Não faça como a Dilma mesmo, fica muito feio. Se fosse a mesma situação numa conversa corporativa e você está com pessoas de alto nível numa sala, por exemplo, você ia ser a chacota por muito tempo sobre o que você falou. Tem um caso clássico de uma pessoa que trabalhou comigo, que trabalhou com os meus amigos, que ela fez uma coisa, que ela falou uma Dilmês, tanto quanto essa, e até hoje, já fazem 15 anos, quando a gente está entre um grupo de amigos, a gente lembra da Dilmês dessa pessoa, que foi sobre um hack, tá? Então, isso já faz acho que uns 10 ou 15 anos e continua na conversa. Então não seja Dilma, não seja aquela pessoa que vai ser lembrada pela gafe. Fale não quando você não sabe e siga para a próxima, tá bom? É isso aí, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.